Ficou pendente aqui no bloco passado sobre a distinção entre arrebatamento da igreja e segunda vinda. Nós estávamos falando sobre os eleitos, ficou muito claro que aqueles eleitos não se tratam de igreja, mas tem uma pergunta aqui muito importante. Esses eleitos, alguns vão dizer que é a igreja. No versículo de número 31 de Mateus 24, existe essa reunião dos eleitos. Essa reunião, então, não seria o arrebatamento da igreja? O que o professor tem a nos ensinar sobre isso? Pois bem, esse é um texto, né, que é muito utilizado pelo pós-tribulacionista. Aliás, se o pós-tribulacionista quer defender um arrebatamento no fim da grande tribulação, eu penso que esse é o único texto que ele tem. Contudo, quando nós analisamos o texto mesmo, nós vamos perceber que eles não têm base nenhuma para um arrebatamento, porque aqui não se trata de arrebatamento, é um ajuntamento. É um ajuntamento que será feito por anjos. O arrebatamento, conforme revelado ali por Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, quem é o agente ativo do arrebatamento é o próprio Cristo. Aqui nós temos anjos, na verdade, fazendo essa reunião, esse ajuntamento dos santos vivos no fim da tribulação. E um ponto que nós devemos destacar aqui, que esses santos, em específico, são judeus. Por quê? O que nós temos aqui? Aqui fala, sim, de uma grande trombeta, né? E é por esse motivo que o pós-tribulacionista vai recorrer ao texto de 1 Tessalonicenses, que tem ali a trombeta de Deus, Harmonizar as trombetas. e tentar harmonizar para dizer que é um mesmo evento. E não é. Nós temos, por exemplo, Isaías, capítulo 27, versículo 12, que diz assim: E será naquele dia que o Senhor debulhará os seus cereais desde as correntes do rio até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, olha o texto, ó filhos de Israel, sereis colhidos. Colhidos aqui no hebraico é lacate, que significa literalmente recolher, reunir, ajuntar, como ajuntar grãos. Essa é a ideia do texto. Eles serão ajuntados um a um. E o verso 13 vai dizer assim: E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Esse é apenas um texto, tem diversos outros textos que falam desse ajuntamento de judeus que ocorrerá no fim da 70ª semana de Daniel. Dentro da pergunta dos discípulos, em Mateus 24, o contexto nos remete a uma ideia judaica. Como o professor bem colocou, existem alguns elementos de evidências: inverno, sábado, Judéia, enfim. E aí é perceptível que os eleitos trata-se então dos judeus. E essa grande trombeta, para o público de Jesus, os discípulos que estavam ouvindo dentro deste contexto completamente judaico, eles já tinham ideia dessas trombetas que foram citadas. Daria para assimilar e ter uma ideia desse ajuntamento, que já era uma profecia, já era uma proposta e propósito veterotestamentário, esse ajuntamento. Quais os elementos principais para distinguir um evento de outro? Pegando um gancho, a ideia duas fases é uma vinda com duas fases? Como que o professor entende isso? Pois bem, então nós temos aqui o ajuntamento de judeus vivos no fim da grande tribulação. Aqui ainda não é o julgamento das nações, conforme nós encontramos lá em Mateus 25. Isso fica muito claro quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, conforme Isaías 27 e tal. Agora, a ideia de um arrebatamento em duas fases, ela foi muito utilizada pelos dispensacionalistas clássicos, né? Como Clarence Luckin e tantos outros ali que vieram antes de Schaeffer, um período ainda de Scofield. A segunda vinda, duas fases. Isso, a segunda vinda em duas fases. Primeira fase, arrebatamento. Segunda fase, o retorno glorioso. A partir da década de 50, há uma revisão no sistema escatológico dispensacionalista. E tanto a ideia de segunda vinda em duas fases, como a ideia, não que a ideia em si fosse desenvolvida por dispensacionalistas clássicos, né? Mas a ideia de um arrebatamento secreto, na verdade, isso foi um termo desenvolvido
pelos opositores do dispensacionalismo, para fazer um contraponto, né? A segunda vinda é visível a todos. Eles estão ensinando que haverá um arrebatamento só para a igreja, ou seja, uma vinda secreta. Aí surge a ideia do secreto. Aí surge a ideia do secreto, né? Que foi ali propagada por Dave McPherson e assim por diante. Entretanto, na perspectiva de um dispensacionalismo revisado, o que existe é o arrebatamento da igreja e a segunda vinda em glória no fim da grande tribulação. Então, são eventos distintos, né? Uma coisa é a igreja sendo arrebatada. Outra coisa é o retorno de Cristo no fim da grande tribulação, já com essa igreja gloriosa, que é o momento, então, que Jesus vem para estabelecer o reino. E é isso que o texto de Mateus vai descrever, e especificamente ali a partir do capítulo 25. Então, versículo de número 31, segunda vinda de Cristo, nada tem a ver com o arrebatamento da igreja, eleitos judeus.